Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Vamos ver nosso objetivo: identificar e calcular o quadrado dos números. Quadrado dos números? Isso mesmo. Sabiam que o expoente 2 tem relação direta com os quadrados? Mas, professora, quadrado não é lá da geometria, aquela figura geométrica? Isso mesmo. O quadrado é uma figura geométrica que ele é um quadrilátero, ou seja, ele tem 4 lados, e esses 4 lados são congruentes. O que isso significa? Possuem a mesma medida. E o expoente 2 tem a ver com isso? Isso mesmo, por isso que quando a gente põe o expoente 2, a gente lê o número ao quadrado. Por exemplo, se eu ponho 3 na base e o expoente 2, então eu vou ler como 3 ao quadrado, porque tem relação direta com o quadrado. Mas antes um pouquinho, vamos relembrar algumas coisas. Identifique as potências e calcule o valor de cada uma delas. Na letra A eu tenho o quê? Base 6 e expoente 3. Esse 6 vai em que lugar? Vai embaixo ou vai em cima? E esse 3 vai embaixo ou vai em cima? E como que eu calculo? Já voltamos. E aí, o que a gente tem? Base é o número que vai embaixo, que é a base, e o expoente é o número que vai em cima. Então eu vou ter o quê? 6 ao cubo. Ou eu posso falar que é 6 elevado à terceira potência, ou 6 elevado ao expoente 3. Isso aqui está me dizendo o quê? A base é o fator que se repete, e o expoente é quantas vezes esse fator se repete. Então, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Mas olha como é que a professora pensou o 36 vezes 6. Olha lá. 30 mais 6 vezes 6. 30 vezes 6, 180. 6 vezes 6, 36. 180 mais 36, eu posso pensar no 100 mais 80 mais 30 mais 6, que vai dar o quê? 100 mais 110 mais 6, 216. Por quê? O 80 mais 30 aqui dá 110, porque eu posso pensar o quê? O 80 eu posso dividir em 10 mais 70. E o 70 com 30 forma 100, por isso dá o 110. Tudo bem? Mas o que é mais importante aqui, base é o que vai embaixo, expoente é o que vai em cima. Base é o que repete e o expoente, quantas vezes esse fator se repete. Vamos mais um pouco? Letra B. Base 11 e expoente 2. Qual potência dá e como que a gente calcula? E aí, pessoal? Base é o que vai embaixo, expoente é o que vai em cima.
base 11, expoente 2. Então, aqui eu tenho 11 ao quadrado, ou seja, 11 elevado à segunda potência, ou 11 elevado a 2. Base é o fator que se repete e o expoente, quantas vezes eu vou repetir? 11 vezes 11 dá 121. Olha aqui uma estratégia de cálculo mental. 11 eu posso pensar que é o 10 mais 1. 10 vezes 11 é o 110, porque é como se fosse vezes 1, põe o 0 no final. 1 vezes 11 dá 11, 110 mais 11, 121. Tudo bem? Muito bem. Mais um. Expoente 4 e base 1. O que será que vai dar? E aí? Olha que diferente que dá. Base 1 e o expoente 4. Significa que eu vou repetir o fator 1 4 vezes, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar o próprio 1. Então, a gente precisa sempre lembrar que quando a base é 1, o expoente pode ser qualquer número que o resultado sempre vai dar 1, certo? Então, precisava fazer aqui 1 vezes 1 vezes 1? Não. A base apareceu como sendo 1, o resultado já dá 1. Independente do expoente que tiver aqui, tá? E quando a base é 3 e o expoente 5, quanto dá e que potência que é? E aí? Base 3, expoente 5. Então, aqui eu tenho 3 elevado à quinta. 3 é a base, é o fator que se repete. 5 é o expoente, é quantas vezes esse fator vai se repetir. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Beleza? Muito importante pensar isso, tá? Muito mesmo. Que é o quê? A base é o fator que se repete e o expoente é quantas vezes esse fator vai se repetir, certo? Mas a gente estava falando de quadrados, não estava? Usando uma folha quadriculada, tente montar um quadrado onde eu use apenas um quadradinho da folha. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí? Facinho, né? Eu pinto um quadradinho, tá feito um quadrado perfeito de um quadradinho só, ou seja, de 1 por 1, certo? Então, eu consigo formar um quadradinho usando um quadrado apenas da folha quadriculada. Mas e 2 quadradinhos? Eu consigo fazer quadrado? Será? Tentem que a gente já volta.
E aí, pessoal, será que eu consegui formar um quadrado perfeito usando só 2 quadradinhos? Olha lá, não consigo formar, porque quando eu faço 2 quadradinhos, o que acontece? 2 lados aqui ficam diferentes, com medidas diferentes, ó, ficam retângulos. Ah, mas se eu colocar na diagonal aqui, vai ficar 2 quadradinhos, mas não vai formar um único quadrado com 2 quadradinhos, certo? Então não consigo formar. E com 3, será que eu consigo? Tentem aí que a gente já volta. E aí? Eu acho que com 3 também deu ruim, né, gente? Realmente, ó, com 3 quadradinhos, usando apenas 3 quadradinhos, eu não consigo fechar o meu quadrado perfeito, certo? Então, com 3 quadradinhos também não é possível formar um único quadrado, certo? Mas e com 4 quadradinhos? Será que eu consigo? Vamos lá, a gente já volta. E aí? Com 4 a gente consegue formar. Então, 4 quadradinhos eu consigo formar um quadrado perfeito. Qual quadrado? Um quadrado de 2 por 2. Ah, professora, então por isso que quando eu falo 1 ao quadrado, eu consigo fazer um quadradinho de uma unidade? Isso mesmo, porque é 1 vezes 1, 1 por 1. E 4, eu consigo fazer um quadradinho? Sim, 2 por 2, ou seja, 2 ao quadrado, 4. Vão guardando isso daí, tá? Mas e aí? Qual seria o próximo número que conseguimos formar um quadrado perfeito? A gente já viu que com 1 consegue e com 4. Quem seria o próximo? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, conseguiram descobrir? Vamos ver como que a prof fez aqui. O que eu fiz? Eu fui acrescentando quadradinhos. Com 5 eu consigo? Não consigo. Com 6 eu consigo? Não consigo. Com 7 eu consigo? Não. Com 8 eu consigo? Também não. E com 9? Sim. Com 9 eu consigo fazer um quadrado de 3 por 3, ou seja, 3 ao quadrado. Então, seguindo a sequência, 1 ao quadrado, 1, quadradinho de 1. 2 ao quadrado, 4. Consegui formar um quadrado perfeito, certo? E 3 ao quadrado, 9, porque 3 vezes 3, 9. Consegui também formar um quadrado perfeito. Ah, então existem números que são chamados de quadrado perfeito, certo? Quem são os números quadrados perfeitos? Olha lá, 1 é como se fosse 1 por 1, 1 ao quadrado. 4 é como se fosse 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4. 9
3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, os resultados aqui são chamados de números quadrados perfeitos. A prof vai dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. E aí? Copiaram, organizaram? Vamos então completar essa tabela. Seguindo a sequência, complete a tabela. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. Quem seria o meu quadrado perfeito do 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16, certo? Então, 16, ele é um quadrado perfeito e eu posso ler aqui, 4 ao quadrado. Quem seria o 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 elevado ao expoente 2, que dá 25. Quem seria o próximo? É o 36, porque é 6 ao quadrado, que vai dar 6 vezes 6, 36. Então, aqui eu tenho uma sequência de quadrados perfeitos. E olha que, observe aqui, ó, base 1, base 2, base 3, ou seja, o próximo seria quem? O 7 ao quadrado, certo? Muito bem. Eu quero que vocês construam um quadrado que tenha entre 80 e 90 quadradinhos. Seguindo a tabela ali, vocês vão conseguir ter uma diquinha do que a gente vai ter como resposta. Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal? Seguindo a sequência, eu vou ter o quê? 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, porque lembra que é 7 vezes 7, 5 vezes 5, 8 vezes 8, 64, 9 ao quadrado, 81 e 10 ao quadrado, 100. Eu quero que esteja entre 80 e 90. E quem é que está entre 80 e 90? O 81. Então, a gente consegue construir o 81 é um quadrado perfeito de 9 ao quadrado, certo? Muito bem, vamos pensar mais um pouco. A gente falou de quadrados. E de cubo? Quantos cubos tem nessa figura?
E aí? Eu poderia contar um por um, não poderia? Mas vai me dar muito trabalho. Então, eu sei que o cubo ele tem as medidas dos lados iguais, congruentes. Então, se eu tenho 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, eu posso transformar numa potência de 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, pensando nisso, quantos cubos tem nessa figura? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí? O que eu tenho que contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 9 por 9 por 9. Ou seja, 9 ao cubo, 729, ok? E nessa daqui? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7 por 7, seguindo o padrão que a gente vem fazendo. 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, 343. Com isso, a gente finaliza a nossa aula falando o quê? Que falamos sobre números quadrados perfeitos, que são aqueles que conseguimos formar a figura geométrica quadrado. Não foi isso que a gente viu? Muito bem. Espero que tenham gostado e um até breve.